Então vamos lá? Bom, momento excelente para você aprender a analisar empresas aqui da forma correta. Vou te dar 3 dicas importantes para você que está começando agora no mercado ou para você que já é mais avançado mesmo, né? Então são dicas para leigos e espertos aqui do que você tem que procurar quando você está analisando a empresa para você fazer um investimento. Então, a primeira coisa que você vai procurar aí é um bom site de análise, né, de dados aí. No Brasil você tem o Status Invest, o Investidor 10 e a UVP Analítica aqui, que é o nosso, né? Então você tem diversos sites onde você pode fazer isso. Os dados são diferentes em cada um deles e a UVP, ela tem os dados bem sérios mesmo, porque a gente compra, né, esses dados de uma empresa americana chamada Morningstar. Então a gente compra, aqui tem dados de empresas brasileiras, de empresas estrangeiras também, mas pode usar aquele que for da sua preferência. Isso aí vai do seu critério mesmo, aquilo que você tem mais afinidade. Então, uma vez que você tem um site desses aqui, vamos clicar, por exemplo, numa ação. Olha, está sendo muito procurada a Sanepar aqui, né? Vamos falar dela, então, aproveitar que a gente está aqui analisando. Então, aqui, né, na hora que você abre os indicadores da empresa, você tem algumas coisas aqui que você pode fazer. A maior parte dos investidores, eles vão pegar esse número aqui e olhar, né? É o número da cotação. Muitas vezes vão pegar até cotação histórica. Ah, quantos anos, né? Vou dar aquela olhada no gráfico para ver se a empresa está barata ou está cara. Isso aqui, esse método, analisando a cotação, é um método muito ineficiente. Isso aqui não tem nada a ver. É uma análise de gráfico, né, da empresa, tal. Isso aqui não tem nada a ver. O que a gente está procurando? Então, quando você olha para o gráfico, seja o gráfico do Google aqui, que você quer saber se a empresa está barata ou está cara em relação ao preço dela, isso aqui não serve para absolutamente nada. Tire isso da sua cabeça. Raul, por que não serve para absolutamente nada? Eu não deveria olhar o gráfico das empresas? Quando eu vejo, né, os grandes traders, quando eu assisto o filme, tem sempre um cara, ele abre o gráfico, aí ele analisa, aí ele faz o pé, cabeça, ombro, né, para ver onde que vai subir ali, se a empresa vai subir ou se vai cair. A grande preocupação que o investidor precisa ter não é se a empresa vai subir ou se vai cair. Você precisa ter uma certeza só. Se a empresa vai continuar sendo lucrativa ou não. Imagina que você vai comprar aqui agora um lava-jato. A primeira coisa que você vai olhar para o lava-jato, você vai perguntar para o cara quanto que eu tenho de despesa, né? E quanto que vai ficar de lucro para mim no final. Quando você vai investir numa empresa de bolsa, o pessoal inventa essas coisas que não tem nada com nada. O que a gente precisa olhar é a mesma coisa. Quanto que está sobrando de lucro no final, porque é isso que a longo prazo vai valorizar aquela empresa. Porque quando você olha aqui e fala, uma ação está valendo R$ 7,26. Você faz uma abstração, né? Você esquece que isso aqui, tem milhões de ações aqui, você esquece o que está acontecendo de fato. Essa empresa é uma empresa que vale 11 bilhões. Então, quando você compra uma cota aqui, você está comprando um pedacinho dessa empresa, né? Normalmente a gente negocia ou no mercado fracionário, você compra uma ação só, você tem que pôr o F na frente, esse código aqui, ó, SAPR4, você põe o F na frente, ou você compra em lotes de 100, tá? Você até pode vir aqui e fazer esse tipo de simulação. Quanto dinheiro eu teria se eu tivesse investido nela lá atrás, né? Então aqui eu vou colocar a simulação, né? Vamos colocar aqui em 15 anos, investir R$100 por mês, começando com R$1.000 lá atrás. Aí você vai fazer a simulação e você vai olhar aqui, olha, nossa, eu teria agora, né, 588 mil, a empresa se valorizou 2.995%. Isso aqui, essa pessoa vai fazer a comparação, vou comparar com IPCA, vou comparar com IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, vou comparar com Ibovespa, que é as ações, e vou verificar se foi boa. Esse aqui é o método que muita gente vai fazer, né? Para eu saber se foi bom, eu preciso olhar para o passado. Não faz muito sentido, porque muitas vezes, o momento que você está olhando uma empresa, uma dica fundamental aqui para você é entender o momento que você está olhando a empresa. Pode ser que Sanepar estivesse a metade desse valor aqui, no momento, né? E ela não estaria ruim para ser investida. Pelo contrário, mesmo que ela tivesse perdido para o Ibovespa, não significaria muita coisa. O que a gente tem que olhar? Se a empresa está tendo lucro. Por quê? Porque quando você olha isso aqui, você está olhando a valorização da empresa no mercado de ações. Quando a gente volta, por exemplo, no passado, várias empresas que tinham uma cotação muito alta ou que estava subindo constantemente, elas muitas vezes não estavam gerando lucro. Aí o que vai acontecer? No longo prazo, a cotação vai acompanhar o lucro. Essas empresas não lucravam, hoje elas estão fora da Bolsa de Valores. O que adiantaria você ter feito uma análise olhando somente a valorização? Então a valorização de uma empresa é irrelevante para o critério de discussão. Por isso que algumas pessoas falam, Ambev, a cotação não sai do lugar, mas a Ambev continua sendo uma boa empresa, ela é lucrativa. Em algum momento vai ter que vir, né? Em algum momento vai chegar esse momento que a empresa vai se valorizar, em algum momento vai chegar esse momento que a empresa vai crescer a cotação. O investidor, né, de todo modo, ele tem que estar olhando, não é para nada disso. Então o que você vai começar aqui? Olhei para a carinha dela, não vou ficar mexendo com simulação, não tem nada a ver isso. Se você quiser para exercício, né, para poder mostrar para sua mãe, tudo bem, mas agora não tem nada a ver com nada. Você vai vir aqui e vai observar esses indicadores-chave aqui, que são os principais indicadores. Primeiros, você já conhece, né? Aqui quem acompanha o canal já sabe. PL, preço pelo lucro, quantas vezes o lucro você está pagando. Então, se a empresa lucra 100 mil e você está pagando 500 mil por ela, você estaria pagando PL de 5. O PL aqui está em 4,74. Significa que em 4,74 anos você já teria comprado a empresa só com o lucro que ela gera. Olha que loucura, né? Então, a empresa fica de graça para você em 4,74 anos.
Isso não é literal, tá? Isso não vai ser distribuído esse valor para sua conta porque não é dividendo. O que a gente está falando aqui é o lucro que ela tem no caixa mesmo. E o preço pelo valor patrimonial está em 0,91, o que significa, né, que a empresa está sendo dada de graça. Por que eu vou falar que ela está sendo dada de graça? Se você tivesse dinheiro para você pegar aqui, por exemplo, 1 bilhão para construir uma empresa, para concorrer com ela, a Companhia de Saneamento do Paraná, primeiro que você não pode construir uma empresa dessa, né? É proibido porque só existe uma empresa de saneamento por estado. No Brasil, isso aqui é um mercado altamente regulado. Então, se você tivesse dinheiro para montar uma dessa, 1 bilhão, 2 bilhões lá, você ia montar essa companhia, você está pagando mais barato pela Sanepar do que fazer esse investimento. A Sanepar está em 0,91 PVP, significa que a cada R$1 que ela tem de patrimônio, você está pagando 91 centavos. Então, se você pegasse seu 1 bilhão e comprasse de Sanepar, estava melhor, porque você está levando ela de graça. Ela está dando para você o contrato de graça, os clientes de graça, tudo de graça. Ela está abaixo do valor patrimonial. Só o que ela tem de patrimônio já paga o valor que está na cota aqui, né? Você pode olhar aqui o VPA da empresa, né? O valor por ação é 7,80. Só o valor patrimonial. E ela está sendo vendida a R$7,25. Ou seja, cada ação que você compra de Sanepar, então você está ganhando aqui esses centavos, né? Essa diferença entre os dois valores. Vamos calcular aqui, ó. Então, por exemplo, você tem aqui 7,80, né? Menos 7,25. Se você comprar aqui, por exemplo, 5 mil ações, tá ganhando aí 2.750 reais. Com 5 mil ações aí. Você ganhou, de graça. Raul, e a empresa? A empresa ficou ali, né? De boa. Você levou de brinde esse dinheiro aí, porque o próprio valor patrimonial, se a empresa for desmanchada hoje, pegar só a propriedade, as coisas que ela tem ali, ela venderia por mais valor do que ela está sendo negociada na Bolsa. A Bolsa brasileira tem ficado tão barata ultimamente, né? Graças aos eventos mais recentes do nosso país, que a Bolsa está tão barata que literalmente estão dando de graça. E você não vê nenhuma empresa no Brasil fazendo IPO, nem empresa vendendo mais pedaços dela, só todas as empresas recomprando, né? Isso quer dizer alguma coisa pra gente, isso é uma lição. Quando os donos das empresas estão comprando ela de volta, significa que ele sabe alguma coisa que você não sabe, né? Se ele não quer vender a empresa pra você, o cenário ele não tá achando que o preço tá justo. Agora, quando ele tá comprando, ele tá mandando um recado. Quantas vezes você viu nesse ano fazer IPO? Nenhuma, né? Tem mais de 4 anos que o Brasil tá em jejum de IPO. Agora, quantos follow-on você viu? Agora, quantas OPAs você viu? Empresas se comprando inteira. Santos Brasil, sei o quê? Só falar aí, né? Então, porque o Brasil tá barato. E é isso, ó. Aí você vai fazer o quê? Vai olhar quanto seria aqui o preço justo, de graça. Se você quiser, eu já ensinei a fazer a conta aqui, tem vídeo aqui ensinando, mas aqui já tá feito pronto para você, né? Então o preço justo aqui dela seria R$16, ela tá sendo vendida a 7, e aqui você consegue ver aquilo que interessa, né? Você consegue ver que o lucro líquido da empresa, 1 bilhão 471 milhões, é isso aqui que interessa pra gente. Então, olhei esses indicadores, olhei isso aqui. O que eu preciso fazer agora, Raul? Cara, já entendi que a empresa tá barata, agora, tá barata em relação a quê? Vem a segunda dica. Você precisa agora fazer uma comparação dela com outras empresas do mesmo setor. Tem que comparar pão, queijo, né? Não dá para comparar maçã com laranja. Então eu peguei aqui outras empresas que também são abertas em bolsa e que estão aqui no mesmo setor que ela. Vou comparar agora Sanepar, Sabesp, a CSMG, né? Que é a Companhia de Minas Gerais, aqui a Sabesp é de São Paulo. Você pode olhar pelos indicadores, dividend yield, se você quiser procurar por dividendo, etc. Mas aqui, ó, você pode comparar em relação a preço, quanto você está pagando pela empresa. Pode ver o payout delas também, é importante, né? Pra gente saber medir. Valor de mercado não precisa. Liquidez corrente a gente pode até usar, mas aqui agora é muito avançado para vocês. Dívida líquida por EBITDA é bom a gente olhar. E a gente vai observar aqui também a margem líquida, somente a margem líquida para simplificar a vida de vocês. O ROI, quanto que ela está tendo de retorno, vou explicar para vocês agorinha. ROA não, isso aqui não. E o crescimento, né? Crescimento de receita. Vamos assim. Então aqui diminuiu muito, né? Os indicadores aqui agora ficou legal. Indicadores de valuation estão separados, ó, de eficiência, de rentabilidade. E aqui os indicadores de crescimento. Então, olha só. Isso aqui você consegue fazer em qualquer site. Não precisa ser na analítica, não. Tá? Então, você tem aqui diversos indicadores, né? Você vai ter aí o Earning Yield, que é muito utilizado para você fazer comparação, né? Será que eu vou comparar com a Selic? Vou comparar com outras coisas? Não precisa focar tanto aí. O lucro por ação é basicamente o percentual do lucro que você está tendo na empresa comparando com o preço dela, tá? Meio que o inverso do PL. Então, aqui você tem aí o Earning Yield, que você pode estar utilizando, né? Aqui para definir qual é mais eficiente. Aí, beleza. Sabesp aqui nesse quesito ela ganhou. O lucro por ação, né? A Sabesp está com um lucro por ação muito maior, né? Você está comprando ela por um múltiplo melhor nesse caso. Você tem o PL aqui, a SAPR está muito melhor, ó, você está vendo que ela está mais barata, né? 4,74 aqui, quanto menor, melhor, né? Por isso que ele já colocou o troféuzinho aqui. Você tem aqui a menos eficiente dela, ou seja, que está mais cara no momento, é a CSMG. Pode ser porque a empresa é mais redondinha, você tem que ver o que você está procurando, né? O dividend yield, então, olha só, para quem gosta de dividendo, né? A Sanepar está distribuindo um dividendo bem maior e o preço pelo valor patrimonial, você percebe que a Sanepar está mais descontada também em relação a ela ser controlada pelo Estado. Essa daqui já é privatizada, aumentou muito de preço, né? Ela dobrou de preço desde a privatização. Se a Sanepar fosse privatizada, por exemplo, ela não estaria com esse valorzinho aqui. Por quê? Porque quando o governo dá dor de barriga, o que ele faz, né? Ele já vai ali, aplica uma medida ruim na Sanepar, já coloca ela para dar um desconto maior para os clientes, ela é utilizada de forma mais populista. Então, as empresas estatais, normalmente, elas têm um indicador um pouco menor, que a gente viu, né? O que está acontecendo agora no Banco do Brasil, esse tipo de coisa. Ok, elas são seguras, né? Nunca vai falir a empresa, mas você tem esse risco, o mercado não gosta disso. Não estou dizendo que você não tem que gostar, o mercado não costuma gostar. Tem gente que prefere estatais, inclusive, porque
porque é sempre mais barato, né? Olha aqui, você está comprando empresa por um valor bem mais barato, né? Barato em relação aos indicadores, não o preço da ação, né? Os indicadores de endividamento, olha, a menos endividada, né? É certamente a Sanepar. Agora, quando a gente olha em relação ao próprio tamanho, a Sabesp é muito menos endividada, olha só, que é 1,16 vezes o EBITDA, que é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, lucro operacional, você poderia dizer, né? Então o lucro operacional é só 1,16 vezes o lucro operacional que ela tem. É baixinho o endividamento. Aí a CSMG já tem uma dívida bem maior, né? 2,02. Por que é importante você olhar isso aqui? Se você olhar só o tamanho da dívida, a Sanepar ganharia. Mas quando você vai analisar quem está mais endividado em relação à própria capacidade de gerar caixa, você percebe que a CSMG está mais endividada, né? Aí você vai olhar os indicadores de eficiência. Quem tem a melhor margem? Olha só, SAPR está com a margem bem melhor, ó. 32,33. Cadê a eficiência aí, hein, Sabesp? A eficiência da privatização. Brincadeira, tô fazendo piada aqui porque o mercado, a Sabesp é bem eficiente também, né? Mas você olha aqui a CSMG com 16,78%. A margem tá menor da Sabesp também, porque depois da privatização você costuma ter que fazer os desligamentos, tem algumas coisas aí. Então tem que olhar no RI direitinho para você entender o porquê desses números, né? Isso aqui é só um pedacinho da história. Mas a dica que eu te dou é fazer isso aqui. E aí o que você tem aqui ainda? Indicadores de rentabilidade. Aí você percebe o payout de 18,58%, né? Que é quanto que ela tá distribuindo do caixa dela em dividendos, ou seja, quanto do lucro tá indo para os sócios, né? Qual o percentual? Nesse aspecto aqui ele colocou um prêmio para CSMG, mas para mim, na minha opinião, quanto menor isso aqui, esse indicador, melhor, tá? É porque aqui tem muita gente que gosta de receber dividendos mais gordos. Eu prefiro quanto menor, melhor. Por quê? Porque a empresa reinveste mais em si mesma e cresce. Ah, e o dividendo, eu não gosto de dividendo, sinceramente. Tô na fase de acumulação, né? Ah, mas aí você, na hora de viver de renda, você vai fazer o quê? Na hora de viver de renda, eu mando meu dinheiro para renda fixa, que eu não quero ficar mexendo com esse tanto de ação na minha carteira na hora que eu tiver só aposentado, não, né? Tô brincando, é um exagero. É óbvio que você pode manter uma carteira de dividendos, etc. Mas, cara, o foco do investimento em ações tem que ser crescer, né? Crescimento. E você percebe aqui um detalhe, olha. A CSMG está distribuindo 26% de tudo que ela lucra como dividendo e o dividend yield é uma porcaria, né? 3,87%. Não é um grande dividend yield. Então você vê que mesmo ela distribuindo mais, ela tá pior, porque a Sanepar está distribuindo menos e tá com 6,34%. Então a ação tá mais barata no sentido, entendeu? Quando a ação fica cara demais, o dividend yield dela fica baixo. A CSMG ela é tão bem precificada que mesmo ela distribuindo muito, você acaba não ganhando tanto, né? Em relação ao dinheiro que você vai colocar ali. Aí você tem aqui o ROI, que a melhor, né? O retorno sobre o patrimônio, o principal indicador de eficiência, que é o seguinte, ó, se ela tem 100 mil na mão dela, quanto que ela consegue fazer? A Sabesp consegue fazer 27 mil, a Sanepar consegue fazer 19 mil, a CSMG consegue fazer somente 16 mil, né? Então, o ROI aqui é quanto que a empresa consegue fazer. Esse é o principal indicador de eficiência que a gente tem, né? Então, o ROI aqui, qual empresa está sendo mais eficiente? Você poderia utilizar o ROA, você poderia utilizar outros indicadores para ajudar aqui. E aí, para além disso, a gente precisa ver qual está crescendo mais. E aqui não restam dúvidas, né? Quando a gente vai olhar em todos os cenários, ó, CAGR muito grande, crescimento anual composto aqui de receita, a maior de todas é a Sabesp. Então o que você tem aqui? Mais barata, Sanepar, melhor, né? Tá mais bem estruturada pelos indicadores Sabesp, mas ela tá mais cara. CSMG tá ali, uma boa também, mas tá ali meio de lado, ó. Então você percebe aqui que pelos indicadores, crescimento de lucro, olha, 17%, porque não adianta nada crescer receita e não crescer lucro, né? Crescimento de receita foi baixo, a Sanepar não tá crescendo bem a receita, mas tá crescendo bem o lucro. E quando você vai olhar, olha isso, né? A Sabesp tá com melhor crescimento de lucro, melhor crescimento de receita, a administração privada aqui fez bem para ela, e a CSMG tá até melhor que a Sanepar em alguns aspectos, né? Mas no crescimento de lucro não, e no crescimento de receita quase o mesmo. Então, analisando o momento histórico que a gente tá aqui, fica isso. E aí você poderia analisar as outras mais profundamente, né? Agora ir lá no RI, abrir, pesquisar. O que eu te recomendo então, né? Quais foram as dicas aqui legal desse vídeo? É você sempre observar sem colocar aquela lente. O que eu tentei fazer aqui? Você viu que eu fui fazendo uma análise? Ah, não vou escolher qual empresa que eu quero. Vou olhar qual que está melhor, né? Então você já tem aqui qual que é a melhor opção depois de fazer esse processo de análise. É um processo simples, foi uma análise rápida, só que isso aqui não é a análise inteira, né? Isso aqui é o começo que você vai fazer para você entender ali qual a empresa que você vai investir. Aos poucos você vai poder fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Não precisa ficar inventando 1001 ferramentas, não. Tem gente que vai querer te falar assim, ah, você precisa fazer isso aqui, você precisa fazer um fluxo de caixa descontado para fazer o valuation da empresa, etc. Cara, olha, muitas vezes, indicadores mais básicos, né? Empresa lucrativa, crescendo, baixo endividamento, sinceramente é isso. Aí o restante são coisas que você precisa entender da sua carteira, que momento você está de vida. Aí você precisa entender, poxa, minha carteira está muito exposta no setor público ou não. Ah, eu preciso expor mais nos Estados Unidos, preciso expor mais aqui no Brasil. Aí é a montagem. Agora, a análise de ação ela tem que ser simples. Se você estiver complicando demais, você sofisticando muito seu pensamento, você começa a achar desculpa para fazer besteira. Toma cuidado. E se você quiser se aprofundar nesse tema, aprender a investir de verdade e ter acesso à minha plataforma de investimentos, que eu tenho uma plataforma de investimentos, você pode ir lá na OVP
AVP, clicar no botão Faça sua análise de perfil, né? A analítica não precisa ser aluno, você pode acessar aí analítica.avp, ela foi criada para os alunos, mas depois a gente percebeu que ela ficou tão boa que a gente abriu para todo mundo, né? Então hoje em dia você pode ir lá na escola, que você tem não só a analítica, é um pedacinho das ferramentas que a gente tem, cara. A gente tem uma coisa gigantesca ali, né? Um ecossistema gigantesco, tem comunidade, tem tudo. E você, quando você entra na UVP, você descobre todas as outras coisas que a gente tem. Tanto é que quem entra na UVP não sai da UVP. Você tem gente que assina plano da UVP para sempre, fica aqui porque vale muito a pena. Então preenche o questionário aí que para mim vai ser um prazer, né? Te ensinar a investir, se você confiar em mim e quiser me dar essa oportunidade. Lembrando que se você me der a oportunidade de ser seu professor e você não ficar satisfeito, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Aqui não tem problema, tá? Eu sei que muita gente na internet promete muita coisa, né? E às vezes não consegue cumprir. Então é uma coisa que não é legal. Por isso que eu dou esse gesto primeiro. Falo, olha, você só me paga se você quiser, né? Você entra primeiro, depois você pode pedir o dinheiro de volta. Ah, então por que eu só não deixo para pagar no final? Porque aí eu preciso ter certeza que você tem um dinheiro para me pagar. Porque também tem muita gente desonesta aqui, né? Então, se eu coloco essa condição para pagar no final, eu colocaria. Tanto é que a gente é a única escola que devolve o dinheiro se a pessoa não ficar satisfeita. Mas aí eu ia acabar sendo enganado, né? Por muita gente que ia só usufruir e não teria nem dinheiro para pagar nem se quisesse. Então, é isso. E tudo na UVP é assim. Quando você entra lá dentro, a taxa da plataforma só paga se você quiser. Então, é basicamente isso que a gente faz com tudo, porque a gente acredita muito nessa troca, né? As pessoas são justas, no geral, nas relações delas aí. E agora eu vou ver aqui se vocês deixaram algum comentário para mim. Raul, a UVP aqui. Qual o risco do Banco do Brasil ser sancionado pela Lei Magnitsky? Se você é aluno da UVP, por que não criou tópico na comunidade, demônio? É vontade de não ser respondido? Alex falou, a UVP tem assessoria contábil para alunos que possuem CNPJ? Não. Assessoria contábil para alunos que possuem CNPJ não, mas tem assessoria contábil para alunos normais, né? Se você quiser dar saída fiscal do Brasil e tudo, mas normalmente esse serviço é utilizado por ricos, porque ele é um serviço que você, para abrir uma holding, para abrir uma offshore, né, num paraíso fiscal, tudo isso a gente faz. Raul, vocês fazem isso? Faz. E por que você não divulga? É porque não faz muito sentido. Quando o cara entra na UVP, quando ele vira membro da UVP, poxa, todo o resto ele descobre, gente. É isso. Raul, tem uma boa grana guardada na caixinha do Nubank, minha reserva de emergência, e quero dar o próximo passo investindo em outras opções, já que estou nessa fase de acumulação de patrimônio. O que você indicaria? Em breve estarei cumprindo os pré-requisitos para ser aluno da UVP. Cara, agora é começar a fazer os investimentos em ações, né? Não sei se é jovem, ou ações, ou fundos imobiliários, dependendo da sua idade, né? Fundos imobiliários para iniciante eu não recomendo tanto, fiz até um vídeo sobre isso. Mas é isso, agora é começar com as ações, muitas vezes no Brasil e no mundo inteiro. Raul, o rendimento do Área 11 não vai variar com a taxa de juros? Ele está perguntando do ETF que eu criei. Porque a sua taxa de juros, quando você faz o investimento ali, o cupom é sempre 6%, né? O cupom em média do Tesouro com juros semestrais. O dividend yield dela vai oscilar, mas não o cupom de juros, entendeu? O cupom vai ser sempre o mesmo. É uma metodologia complicada. Se quiser entender mais, tem que estudar o Tesouro IPCA mais com juros semestrais. Se não, só confia, que a gente fez certo. Beijo.